Quantas vezes você já se perguntou por que certas coisas acontecem em sua vida? Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem entender os planos de Deus? Hoje, quero que você preste muita atenção, porque esta mensagem pode mudar sua forma de enxergar a sua caminhada. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E no final deste vídeo, você compreenderá algo profundo que pode transformar a sua fé para sempre. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você está aqui, saiba que não é por coincidência. Deus tem algo a falar ao seu coração. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com mais pessoas. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. E não se esqueça de comentar aqui embaixo: eu creio nos propósitos de Deus. Agora, antes de prosseguirmos, feche os seus olhos e levante as suas mãos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo neste momento por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo visite este lar, este coração, e traga paz, entendimento e revelação da Tua palavra. Que toda ansiedade, toda incerteza e todo medo sejam dissipados agora. Abre os olhos espirituais de cada um, para que compreendam que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome de Jesus, amém. Agora, abra o seu coração, porque esta mensagem pode mudar a sua forma de enxergar a vida. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que nada acontece sem um propósito divino. Tudo tem um tempo determinado. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Mesmo aquilo que não entendemos agora, mais à frente fará sentido. Veja o exemplo de José. Ele era o filho amado de Jacó, mas foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Passou anos sendo injustiçado, foi preso, sofreu traições e humilhações. Mas tudo isso fazia parte de um plano maior. Deus estava preparando José para ser governador do Egito e salvar uma nação inteira da fome. O que parecia ser um grande sofrimento era, na verdade, um caminho para a promessa se cumprir. Da mesma forma, talvez você esteja enfrentando momentos difíceis. Talvez não entenda por que certas portas se fecharam, por que determinadas pessoas saíram da sua vida, ou por que está enfrentando desafios que parecem não ter solução. Mas Deus está dizendo para você hoje: filho, filha, confie. Eu estou trabalhando, nada está fora do meu controle. No tempo certo, tudo fará sentido. O apóstolo Paulo nos ensina algo poderoso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo os momentos difíceis têm um propósito. Às vezes, Deus permite certas situações para nos moldar, nos fortalecer e nos levar para um nível mais alto. Você já passou por algo que parecia um grande problema, mas depois percebeu que foi uma bênção disfarçada? Talvez um emprego que você perdeu, mas que abriu caminho para uma oportunidade melhor. Um relacionamento que terminou, mas que te livrou de algo que não era da vontade de Deus. Às vezes, achamos que estamos perdendo, mas Deus está nos protegendo e nos guiando para algo maior. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo: eu confio nos planos de Deus. Ao declarar isso, você está profetizando sobre a sua vida, dizendo que acredita que Deus está no controle. Estamos apenas começando, e a próxima parte desta mensagem trará uma revelação ainda mais profunda sobre como entender os planos de Deus. Você não pode perder.
Muitas vezes ficamos impacientes porque não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Queremos respostas imediatas, queremos que tudo aconteça no nosso tempo, mas Deus trabalha de forma diferente. Ele vê o quadro completo. Ele conhece o início, o meio e o fim. Por isso precisamos aprender a confiar e esperar. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que, mesmo quando não entendemos, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Veja a história de Moisés. Ele nasceu em um tempo difícil, quando o faraó havia decretado a morte dos bebês hebreus. Sua mãe teve que escondê-lo, colocá-lo em um cesto no rio Nilo e confiar que Deus o protegeria. Aos olhos humanos, parecia uma tragédia. Mas Deus tinha um plano. Moisés foi resgatado pela filha do faraó e criado no palácio. Anos depois, ele se tornou o libertador do povo de Israel. Perceba, o que parecia um fim trágico foi, na verdade, um começo glorioso. Deus usou as circunstâncias para cumprir o seu propósito. E da mesma forma, Deus está cuidando de você. Nada acontece por acaso. Talvez hoje você esteja enfrentando algo difícil e se pergunte, por que isso está acontecendo comigo? Mas ao invés de perguntar por quê, experimente perguntar para quê. O que Deus quer me ensinar com isso? O que Ele está preparando para mim? Quando mudamos nossa perspectiva, nossa fé se fortalece. Passamos a enxergar que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Isso significa que quando colocamos tudo nas mãos de Deus, Ele age ao nosso favor. Agora quero que você comente aqui embaixo: eu entrego minha vida aos planos de Deus. Quando você declara isso, está demonstrando sua fé e confiança no Senhor. E se você está gostando desta mensagem, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Mas vamos aprofundar ainda mais esse entendimento. Muitas pessoas olham para suas dificuldades e acham que Deus as esqueceu. Pensam que, se algo ruim aconteceu, é porque não há mais esperança. Mas eu quero te dizer algo muito importante. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes Ele está trabalhando em silêncio, preparando algo grandioso. Veja o exemplo de Jó. Ele era um homem íntegro, fiel a Deus, próspero e abençoado. Mas de repente perdeu tudo: bens, família, saúde. Seus amigos começaram a questionar se ele não teria cometido algum pecado. Sua própria esposa lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó permaneceu fiel. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas confiava no caráter de Deus. E o que aconteceu no final? Deus restaurou tudo em dobro. Jó capítulo 42, versículo 10 diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus nunca nos deixa no prejuízo. Se você perdeu algo, se foi injustiçado, se está passando por um momento de dor, creia que Deus tem um plano maior. Ele pode restituir. Ele pode transformar sua dor em um testemunho. Talvez, neste momento, você não veja saída. Talvez você se sinta como José no fundo do poço, ou como Moisés fugindo para o deserto, ou como Jó em meio às perdas. Mas há algo que todos esses homens de Deus têm em comum. Eles permaneceram firmes e no tempo certo Deus trouxe restituição. A palavra de Deus nos diz, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei
os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que os planos de Deus para a sua vida são de vitória. Mesmo que hoje você não entenda, Ele está guiando tudo para um propósito maior. Agora, eu quero que você declare em fé nos comentários: os planos de Deus para mim são de vitória. E se essa mensagem está falando ao seu coração, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essa palavra. Uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é entender o tempo de Deus. Queremos tudo para agora, para já. Mas Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. E se não entendermos isso, corremos o risco de nos frustrar e até questionar os planos do Senhor. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso significa que Deus age no tempo certo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus está nos moldando, nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Veja a história de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas o tempo passou e nada aconteceu. Sara, sua esposa, já era idosa e não podia mais ter filhos. Aos olhos humanos parecia impossível, mas Deus não se esquece das suas promessas. No tempo certo, quando Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaque. Isso nos ensina que mesmo quando parece que a promessa está demorando, Deus continua trabalhando. Ele não se esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E talvez você esteja vivendo um período de espera. Talvez tenha orado, jejuado, clamado a Deus por algo e ainda não viu a resposta. Mas eu quero te dizer algo. A demora de Deus não significa negação. Às vezes, Ele está te preparando para receber algo ainda maior do que aquilo que você pediu. Em Salmos, capítulo 40, versículo 1, Davi escreveu: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que Davi não apenas esperou, mas esperou com paciência. Isso mostra que a espera faz parte do processo de Deus. E quantas vezes, na nossa impaciência, tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Sara e Abraão fizeram isso. Como a promessa de um filho parecia demorada, eles tomaram uma decisão precipitada. Sara deu sua serva Agar para Abraão e dessa relação nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Foi uma tentativa humana de apressar os planos de Deus. Isso nos ensina que quando tentamos forçar algo fora do tempo de Deus, podemos gerar problemas desnecessários. Mas quando confiamos e esperamos, Deus age de maneira perfeita. Agora, eu quero que você declare em fé nos comentários: eu confio no tempo de Deus. E se essa mensagem está falando ao seu coração, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Mas vamos aprofundar ainda mais essa reflexão. Outro grande exemplo do tempo de Deus é a vida de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, mas ele não assumiu o trono imediatamente. Pelo contrário, passou por muitas dificuldades antes de se tornar rei. Foi perseguido por Saul, teve que se esconder em cavernas, enfrentou batalhas, provações. Mas tudo isso fazia parte do processo. Deus estava preparando Davi para o trono. Se Davi tivesse assumido o reinado logo após ser ungido, talvez não estivesse preparado. Ele precisava passar pelo deserto, aprender a confiar plenamente em Deus, desenvolver caráter, humildade, dependência do Senhor. O mesmo acontece conosco. Às vezes, pedimos algo a Deus, mas Ele sabe que ainda não estamos prontos para receber. Ele nos faz passar por processos, por aprendizados, por momentos que fortalecem nossa fé. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito: Meus irmãos,
Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, Deus permite certas provações para nos aperfeiçoar. O tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo de aprendizado, de crescimento. E aqui eu te pergunto, você está disposto a confiar em Deus, mesmo sem entender? Está disposto a esperar o tempo dele, sem tentar forçar as coisas? Se você realmente crê que Deus está no controle, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Isso é um ato de fé, é uma declaração de que você crê que Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. E a verdade é que muitas vezes Deus nos dá sinais. Ele nos mostra pequenos indícios de que está no controle. Mas cabe a nós decidir confiar ou não. Talvez Deus tenha fechado uma porta e você não entendeu o porquê. Mas tempos depois percebeu que foi um livramento. Talvez ele tenha permitido que algo acontecesse para te ensinar algo que você precisava aprender. Lembre-se, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Se há algo que precisamos entender sobre Deus, é que Ele não desperdiça nenhuma dor. Tudo o que passamos, cada lágrima, cada luta, cada momento difícil, tem um propósito maior. Pode ser difícil enxergar isso no momento da dor. Mas quando olhamos para trás, percebemos que Deus estava nos moldando, nos ensinando e nos preparando para algo maior. A palavra de Deus nos diz, em Salmos, capítulo 126, versículo 5, os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, ceifarão. Isso significa que nenhuma lágrima derramada diante de Deus é em vão. Ele vê cada sofrimento, cada oração feita em secreto, cada clamor do seu coração. Veja a história de Ana. Ela era uma mulher estéril, e naqueles tempos isso era motivo de grande humilhação. Ana chorava, sofria, mas não desistia de orar. Ano após ano, ela ia ao templo e clamava ao Senhor por um filho. E no tempo certo, Deus respondeu sua oração. Ana deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Mas perceba algo importante. Se Ana tivesse tido um filho de imediato, talvez não tivesse gerado Samuel, o homem que Deus escolheu para ungir reis e transformar a história de Israel. O tempo de espera, a dor, a angústia, tudo isso fazia parte do plano de Deus para algo muito maior do que ela podia imaginar. E quantas vezes isso acontece conosco? Sofremos, choramos e não entendemos que Deus está nos preparando para algo especial. Mas se permanecermos fiéis, veremos a glória de Deus se manifestando. Agora, eu quero que você declare nos comentários: eu creio que Deus transformará a minha dor em bênção. E se essa mensagem está falando ao seu coração, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Mas vamos nos aprofundar ainda mais. Outro exemplo poderoso é o de Pedro. Ele era um discípulo fiel, mas no momento mais difícil, negou Jesus 3 vezes. Imagine a dor e a vergonha que Pedro sentiu depois disso. Ele havia andado com Jesus, visto milagres, aprendido com o Mestre e mesmo assim falhou. A maioria das pessoas, depois de um erro tão grande, desistiria. Mas Deus não havia terminado a obra em Pedro. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e fez algo surpreendente. Em João, capítulo 21, versículo 15, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou isso 3 vezes e 3 vezes Pedro reafirmou seu amor. O que Jesus estava fazendo? Ele estava restaurando Pedro. Ele estava mostrando que um erro não define a vida de uma pessoa. Pedro foi restaurado e se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Isso nos ensina que mesmo quando falhamos, Deus tem poder para nos restaurar.
Talvez você tenha cometido erros no passado e ache que Deus não pode mais te usar. Mas eu quero te dizer, Deus transforma erros em testemunhos. Ele transforma quedas em recomeços. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: Deus me restaura e me fortalece. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você passou por situações difíceis e depois percebeu que elas te fortaleceram? Talvez uma perda, um fracasso, uma decepção. Mas Deus não desperdiçou nada disso. Ele usou tudo para te tornar mais forte. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, está escrito: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Isso significa que as lutas não são o fim. Elas fazem parte do processo. Deus usa até mesmo as adversidades para nos preparar para algo maior. Talvez hoje você esteja em meio a um deserto. Talvez esteja passando por algo que não entende. Mas eu quero te lembrar, Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Se você crê nisso, comente aqui: Deus está no controle da minha vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque essa mensagem ainda tem revelações profundas que podem transformar sua vida. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem direção. Olhamos ao redor e não conseguimos ver uma saída. Parece que estamos andando no escuro, sem saber qual caminho seguir. Mas há algo poderoso que precisamos lembrar: Deus nunca nos abandona. Mesmo quando não conseguimos ver, Ele está guiando nossos passos. A Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que a palavra de Deus nos guia, nos orienta e ilumina o caminho que devemos seguir. Mas por que então às vezes sentimos que estamos no escuro? A resposta é simples: porque queremos enxergar todo o caminho de uma vez. Mas Deus nos guia um passo de cada vez. Ele nos dá a luz suficiente para o próximo passo. E conforme avançamos em fé, Ele continua iluminando o caminho. Veja o exemplo do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, Deus não mostrou imediatamente todo o caminho para a terra prometida. Pelo contrário, eles tiveram que confiar em Deus dia após dia. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, está escrito: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Isso nos ensina que Deus sempre nos guia, mas precisamos aprender a confiar. Se o povo tentasse avançar sem a direção de Deus, se perdiam. Mas quando seguiam a nuvem e o fogo, estavam seguros. E você? Tem confiado na direção de Deus ou tem tentado andar sozinho? Se você quer declarar que confia na direção do Senhor, escreva nos comentários: Eu sigo a vontade de Deus para a minha vida. Agora, veja algo ainda mais profundo. Quando Jesus estava com seus discípulos, muitas vezes ele os desafiava a confiar, mesmo quando não entendiam. Em Mateus capítulo 14, versículo 29, temos um exemplo disso. Pedro estava no barco com os outros discípulos e viu Jesus andando sobre as águas. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus respondeu: Vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando reparou no vento forte, teve medo e começou a afundar. Ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O que isso nos ensina? Que quando confiamos em Deus, podemos caminhar sobre as águas. Podemos enfrentar desafios que parecem impossíveis. Mas no momento em que tiramos os olhos de Jesus e focamos nas dificuldades, começamos a afundar. Agora eu te pergunto: você tem mantido os olhos em Jesus ou tem olhado para os problemas? Se você quer reafirmar sua fé,
Comente aqui: eu confio no Senhor, Ele me sustenta. E lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, mesmo quando você não vê. Agora pense comigo. Você já passou por momentos difíceis e depois percebeu que Deus estava cuidando de tudo? Em talvez uma situação que parecia sem solução, mas que depois você viu que Deus estava guiando cada detalhe. Isso acontece porque Deus já sabe o fim desde o começo. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está segurando a sua mão. Ele não te deixa sozinho. E aqui está algo ainda mais forte: Deus nunca se atrasa. Talvez você esteja esperando por uma resposta, um milagre, uma solução, e talvez esteja começando a duvidar. Mas eu quero te lembrar que Deus não se esqueceu de você. Lembre-se de Lázaro. Em João capítulo 11, vemos que ele estava doente e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. E quando chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Aos olhos humanos, era tarde demais. Mas para Deus, nunca é tarde demais. Jesus se aproximou do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou à vida. Isso nos ensina que mesmo quando achamos que é tarde demais, Deus tem o poder de trazer vida a qualquer situação. Talvez você tenha um sonho que parece morto, uma esperança que parece perdida. Mas Deus te diz hoje: ainda não acabou. Eu tenho o controle de todas as coisas. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: eu creio que Deus tem o melhor para mim. E se essa mensagem está falando ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência natural é perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus nos ensina algo diferente. Ele quer que mudemos essa pergunta para: o que o Senhor quer me ensinar com isso? A Bíblia nos mostra que as provações fazem parte do nosso crescimento espiritual. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Isso significa que Deus usa até as dificuldades para nos amadurecer. Ele quer nos tornar mais fortes, mais preparados, mais dependentes dele. Veja o exemplo de Daniel. Ele foi levado cativo para a Babilônia, um lugar cheio de idolatria, um ambiente hostil à sua fé. Mas Daniel decidiu permanecer firme. Ele não se contaminou com a comida do rei, não se curvou diante das ordens contrárias à vontade de Deus, e por isso foi lançado na cova dos leões. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas Daniel confiou no Senhor. E Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Isso nos ensina que mesmo em meio às adversidades, Deus é poderoso para nos livrar. Mas para isso, precisamos permanecer fiéis. Agora, eu quero que você declare nos comentários: Deus é meu refúgio e minha fortaleza. E se essa mensagem está tocando seu coração, já deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas vamos continuar. Outro grande exemplo de fortalecimento através das lutas é o do apóstolo Paulo. Ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho, mas também enfrentou muitas dificuldades. Foi preso, apedrejado, perseguido, sofreu naufrágios, mas nunca desistiu. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele disse: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso nos mostra algo poderoso. Quando somos fracos,
É aí que Deus se manifesta com ainda mais força em nossa vida. Talvez você esteja enfrentando um momento de fraqueza agora. Talvez sinta que não tem mais forças para continuar. Mas Deus te diz hoje: minha graça te basta. Se você crê nisso, escreva nos comentários: a graça de Deus me fortalece. Agora, quero que você pense: quantas vezes você passou por algo difícil e depois percebeu que saiu mais forte daquela situação? Na hora, parecia impossível, mas hoje você vê que aquilo te fez crescer. Isso porque Deus nunca permite uma luta sem propósito. Se Ele te fez passar pelo fogo, foi para te fortalecer. Veja o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, e por isso foram lançados na fornalha ardente. Mas a Bíblia diz que quando olharam para dentro da fornalha, havia um quarto homem lá dentro, e o fogo não queimou nem um fio de cabelo deles. O quarto homem era o próprio Deus, mostrando que Ele não apenas nos livra das dificuldades, mas entra conosco no meio da luta. Isso significa que, quando você estiver passando pelo fogo da provação, Deus estará com você. Agora, escreva nos comentários: Deus está comigo em todas as batalhas. E lembre-se, a dor que você sente hoje pode ser o testemunho que você contará amanhã. A palavra nos diz, em Romanos capítulo 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso significa que tudo o que passamos aqui é temporário, mas a recompensa que Deus tem para nós é eterna. E se você ainda duvida do poder de Deus para transformar sua situação, olhe para a cruz. Jesus foi crucificado, sofreu, morreu. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo salvação para toda a humanidade. O que parecia ser o fim, na verdade, era um novo começo. Agora, eu quero que você declare em fé: a vitória vem do Senhor. E se essa palavra falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam fortalecidas pela palavra de Deus. Uma das maiores verdades que precisamos guardar no coração é que Deus nunca falha. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não importa o tempo que passe, não importa as circunstâncias ao redor, os planos de Deus são inabaláveis. A Bíblia nos ensina em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso significa que, se Deus te prometeu algo, Ele cumprirá. Pode parecer que está demorando, pode parecer que tudo está indo contra a promessa, mas Deus sempre cumpre a sua palavra. Veja o exemplo de José. Quando ele ainda era um jovem sonhador, Deus lhe revelou que ele teria um futuro grandioso. Mas logo depois, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso. Aos olhos humanos, parecia que a promessa nunca iria se cumprir, mas Deus estava no controle. No tempo certo, José saiu da prisão e se tornou o governador do Egito, salvando a nação da fome. Isso nos ensina que mesmo quando parece que tudo está dando errado, Deus continua no controle. A promessa não foi cancelada. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus é fiel para cumprir suas promessas. Agora, pense em algo que Deus já fez na sua vida. Alguma situação em que parecia não haver saída, mas Deus interveio e te deu vitória. Isso prova que Ele continua agindo. Outro exemplo poderoso é o de Abraão. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada acontecia. Quando finalmente seu filho nasceu, Deus pediu que ele o sacrificasse. Imagine o conflito no coração de Abraão. Mas ele obedeceu, pois sabia que Deus era fiel. E no momento exato, Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício, poupando Isaque. Isso nos ensina que Deus nunca nos abandona no meio da jornada. Se Ele te deu uma promessa, Ele também te dará os recursos para que ela se cumpra.
Se você acredita nisso, escreva nos comentários. Eu confio na fidelidade de Deus. Agora, veja algo ainda mais profundo. Quando olhamos para a história do povo de Israel, vemos um padrão se repetindo. Sempre que eles confiavam em Deus, as promessas se cumpriam. Mas sempre que duvidavam e tentavam resolver as coisas sozinhos, enfrentavam dificuldades. Quantas vezes isso acontece conosco? Deus nos dá uma promessa, mas porque parece que está demorando, tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos. Mas veja o que está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso significa que há um tempo determinado para cada promessa de Deus se cumprir. E se ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando o momento certo. Agora, eu quero que você declare com fé nos comentários: o tempo de Deus é perfeito. E se essa mensagem está tocando seu coração, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam fortalecidas pela palavra de Deus. Mas vamos aprofundar ainda mais esse ensinamento. Outro grande exemplo é o de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Mas ele não assumiu o trono imediatamente. Pelo contrário, passou anos fugindo de Saul, enfrentando desafios, sendo perseguido. Poderia ter duvidado, poderia ter se revoltado, mas ele esperou o tempo de Deus. E quando finalmente chegou o momento, ele assumiu o trono e reinou com justiça. Isso nos ensina algo poderoso. A espera faz parte do processo. Deus nunca dá algo antes da hora. Ele prepara, Ele molda, Ele fortalece para que possamos receber a bênção e usá-la da maneira correta. Agora, eu te pergunto, você está disposto a esperar o tempo de Deus sem duvidar? Se sua resposta é sim, escreva nos comentários: eu espero com fé no Senhor. E lembre-se, Deus não esqueceu de você. Ele está agindo nos bastidores. Se tem algo que precisamos ter certeza, é que Deus completa a obra que Ele começou. Ele não nos chama para algo e depois nos abandona no meio do caminho. Aquilo que Deus planejou para a sua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel. A Bíblia nos garante isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Noé passou anos construindo aquele barco, mesmo sem ver nenhuma nuvem no céu. Ele foi criticado, chamado de louco, mas permaneceu firme na palavra de Deus. E no tempo certo, a chuva veio. O que parecia uma loucura se tornou a salvação de Noé e de sua família. Isso nos ensina que quando seguimos a direção de Deus, podemos confiar que Ele cumprirá o que prometeu. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus completa a obra que começou em minha vida. Agora, olhe para a sua própria história. Quantas vezes você passou por situações que pareciam impossíveis, mas Deus te sustentou? Isso é a prova de que Ele não falha. Outro exemplo poderoso é a vida de Jesus. Quando Ele veio à Terra, tinha um propósito: salvar a humanidade. Mas no caminho, enfrentou rejeição, traição, humilhação e a cruz. Aos olhos humanos, parecia que tudo havia acabado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, vencendo a morte e cumprindo a maior promessa de todas. Isso nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano maior. Agora, eu quero que você declare em fé nos comentários: eu confio que Deus está no controle. Mas quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já entregou sua vida completamente a Jesus? Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti.
Eu entrego a minha vida em tuas mãos e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, transforma a minha história e me guia nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu entrego minha vida a Jesus. E busque uma igreja perto da sua casa para crescer na fé e conhecer mais sobre Deus. Lembre-se, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E se essa mensagem te abençoou e você deseja apoiar este canal para que possamos continuar espalhando a palavra de Deus, clique no botão "Valeu demais". Isso fortalece o nosso trabalho e nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com essa mensagem. Agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, você vai aprender algo ainda mais profundo sobre os planos de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.